Ponto de ebulição é a temperatura a qual a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica local. A fim de trabalharmos melhor este conceito, vamos analisar este gráfico, onde estão plotadas 4 curvas, cada qual de uma substância diferente. Cada ponto de cada uma dessas curvas se relaciona a uma determinada temperatura e a uma determinada pressão. O metanol. Uma amostra de metanol submetida a uma temperatura de 40 graus Celsius, a pressão de vapor do metanol é aproximadamente 0,4 atm, ou seja, o gás metanol, o vapor metanol, localizado em cima da superfície da massa líquida, exerce uma pressão sobre ela, sobre a massa líquida da própria substância de 0,4 atm. Esta amostra é deixada repousar sobre uma fonte de calor. E à medida que ela vai ganhando cada vez mais calor, a sua temperatura vai subindo. A 60 graus Celsius, a pressão de vapor é quase 0,9 atm. E aos 64,7 graus Celsius, a pressão de vapor do metanol é de 1 atm. Esse valor iguala-se à pressão atmosférica ao nível do mar. Neste momento, observa-se o desprendimento de modo abrupto, de modo violento, de modo enérgico, de bolhas e bolhas e bolhas de vapor de metanol que estavam contidas na amostra líquida. A isso nós chamamos de ponto de ebulição. Olha o etanol. O etanol, a 40 graus Celsius, exibe esta pressão de vapor, 0,20. A amostra repousa sobre a fonte de calor, vai ganhando calor, a sua temperatura vai aumentando, a 60 graus, a pressão de vapor do etanol é 0,5. Quando a amostra atinge 78,37 graus Celsius de temperatura, a pressão de vapor do etanol vale 1 atm, igualando-se à pressão atmosférica. Neste momento, ocorre a ebulição do etanol. Agora, por que existe uma diferença entre as temperaturas de ebulição do metanol e do etanol? A uma mesma temperatura, digamos aqui 30 graus, qual das duas substâncias tem a menor pressão de vapor? É o etanol. Portanto, se o etanol, a uma mesma temperatura do metanol, exibe uma pressão de vapor menor, é porque as forças intermoleculares que atuam na massa líquida do etanol são mais intensas, acarretando um grau de dificuldade maior para a mudança de estado líquido gasoso. Por isso que o etanol precisa ganhar mais e mais calor comparado ao metanol para poder entrar em ebulição. Em relação à água, vou pegar 60 graus Celsius, a pressão de vapor de água é 0,20. A 80 graus Celsius, a pressão sobe para 0,4, alguma coisa desse tipo. Quando a temperatura da água atinge os 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água é de 1 atm, iguala-se à pressão atmosférica ao nível do mar. Esta água começa a ferver. Agora imagine-se lá no Monte Everest. No Monte Everest, por conta da sua altitude, a pressão atmosférica local é 0,31 atm. Então perceba, você colocou a água ali para ferver, para cozinhar um feijão, por exemplo. A 40 graus Celsius, a pressão de vapor de água é essa, no Monte Everest ou aqui na praia. A 50 graus Celsius, 0,10. A 60 graus Celsius, 0,20. A 71 graus Celsius, a pressão de vapor da água, 0,31. Só que no Monte Everest, a pressão atmosférica é 0,31, então essa água começa a ferver. Numa temperatura muito inferior, a qual ela ferve ao nível do mar. E cozinhar um alimento a 70 graus Celsius demora muito mais do que cozinhá-lo a 100 graus Celsius. O que a panela de pressão faz? Ela cria uma pressão em seu interior
que superam 1 atm. Portanto, uma panela de pressão em altas altitudes favorece a esses habitantes cozinhar os seus alimentos, inclusive numa temperatura superior a 100 graus.